Você pensa o distintivo te protege? Você pensa o uniforme te faz um deus? Oficial Caleb Holloway pensou assim. Ela possuía as ruas do 11º distrito de Chicago. Ela podia julgar um homem pelo carro que ele dirigia e a cor de sua pele. Ela estava errada, totalmente errada. Quando ela levantou seu bastão contra um homem que ela perfilou como um bandido, ela não apenas quebrou a lei, ela estilhaçou sua própria vida porque o homem no chão não era um criminoso. Ele era o único homem com o poder para acabar com ela. Esta não é apenas uma história sobre corrupção. É uma história sobre a força brutal, imparável do karma. Escute atentamente. A chuva em Chicago não lava as coisas limpas, apenas torna a sujeira mais escorregadia. Oficial Caleb Holloway sentou em sua unidade de patrulha, os limpadores lutando contra uma implacável chuva de outubro. O aquecedor zumbia, cheirando levemente a café velho e lã úmida. Ao lado dela, o oficial novato Mike Reynolds estava digitando um registro de sua última chamada, um distúrbio doméstico na Quinta Avenida que tinha terminado em gritos e portas batidas, mas sem prisões. Caleb tamborilava os dedos no volante, seus olhos escaneando a interseção de Roosevelt e Pulaski. Ela era uma veterana de 10 anos, endurecida pelo trabalho, cínica até o osso, e carregando um rancor do tamanho da Willis Tower. Para ela, o 11º distrito não era uma comunidade. Era uma zona de guerra, e ela era a força ocupante. "Noite tranquila", Reynolds murmurou, não olhando para cima do laptop. "Não agoure, novato", Caleb retrucou. Embora seu tom faltasse calor real, ela ajustou sua câmera corporal, garantindo que a lente estava limpa. Embora ela tivesse o hábito de esquecer de ligá-la até estritamente necessário. Foi então que ela viu. Um elegante sedã Mercedes-Benz S-Class cinza carvão deslizando pela interseção. Os vidros eram escurecidos um pouco além do limite legal. Os aros eram cromados e o motor roncava com um rosnado baixo e caro que vibrava no peito de Caleb. "Neste bairro às 23 horas. Confira aquilo", Caleb disse, sentando-se mais reta. "Dinheiro de drogas sobre rodas." Reynolds olhou para cima. "Ou apenas um cara com um carro bom, Caleb. É um caso completo. Por favor, Roosevelt e Pulaski. Você não dirige um S-Class aqui a menos que você esteja pegando produto ou deixando dinheiro." Ela jogou a viatura em marcha, os pneus cantando no asfalto molhado, enquanto ela fazia um retorno em U. "Eu vou ligar as luzes nele." "Qual é a PC?" Reynolds perguntou, suando cansado. "Causa provável, a regra de ouro. Falha em sinalizar uma mudança de faixa lá atrás." Ela mentiu suavemente. "E o insulfilme parece ilegal." As luzes acenderam, pintando os edifícios de tijolos em vermelho e azul estroboscópico. O Mercedes não acelerou, nem entrou em pânico. Ele sinalizou perfeitamente e parou lentamente na calçada sob um poste de rua. Caleb desengatou o cinto de segurança. Seu coração não estava lá acelerado de medo. Estava acelerado pela emoção da caça. Ela já tinha uma narrativa na cabeça. Cara jovem, provavelmente, carregando arma não registrada. Talvez algumas gramas de cocaína no porta-luvas. Uma parada de delito grave. Uma recomendação. Cuidado com o lado do passageiro. Ela comandou a Reynolds. Ela caminhou até a janela do lado do motorista, sua mão repousando habitualmente no punho de sua Glock 19. Ela não bateu no vidro. Ela socou nele com sua lanterna. A janela desceu suavemente. O motorista era um homem negro, talvez no início dos seus 40 anos. Ele estava vestindo um terno de carvão sob medida que provavelmente custava mais do que o salário anual de Caleb, embora ela não pudesse ver a etiqueta. Ele usava óculos de armação de arame e tinha uma barba bem aparada. Suas mãos estavam às 10 e às 2 no volante. "Oficial", o homem disse. Sua voz era profunda, calma e possuía uma ressonância que instantaneamente irritou Caleb. Soava como autoridade
e ela odiava qualquer outra pessoa ter autoridade em sua parada. Licença e registro. Caleb latiu, apontando sua magite diretamente em seus olhos, esperando desorientá-lo. O homem apertou os olhos, mas não vacilou. Posso alcançar o bolso do meu casaco para minha carteira e o porta-luvas para o registro. Lentamente ela disse, desprendendo a alça de retenção em seu coldre. Ele se moveu com lentidão deliberada. Ele entregou uma carteira de couro elegante e um cartão de registro. Caleb os pegou. Andrew J. Bishop. Ela olhou para o nome. Não significava nada para ela. Ela olhou para o endereço. Era na Gold Coast, um dos bairros mais ricos da cidade. O que você está fazendo aqui, Sr. Bishop? Ela perguntou, sua voz escorrendo desconfiança. Eu estava visitando minha mãe, Bishop disse calmamente. Ela mora na Independence Boulevard. Ela não está bem no jogo. Caleb zombou. Em um carro como este, neste bairro, você pensa que eu sou estúpida? A expressão de Bishop endureceu ligeiramente. Eu não acho que ofereci uma opinião sobre sua inteligência, oficial Holloway. Eu respondi sua pergunta. Saia do carro, ela ordenou. Por uma violação de trânsito, Bishop perguntou. Eu não cometi um crime. Você não me disse por que me parou. Eu disse para sair do carro. Caleb gritou, seu temperamento acendendo. Ela odiava a resistência. Resistência significava falta de respeito. Falta de respeito significava que ela estava perdendo o controle. Reynolds deu a volta na parte de trás do carro. Caleb, talvez a gente só escreva a multa. Cale a boca, Reynolds, ela sibilou. Ela se virou para Bishop. Último aviso, saia ou eu te arrasto para fora. Bishop suspirou, uma expiração longa e cansada. Ele desengatou o cinto de segurança. Estou cumprindo sob coação, ele declarou claramente, presumivelmente para o benefício da câmera de painel. Ele abriu a porta e se levantou. Ele era alto, elevando-se sobre a estrutura de 1,70 de Caleb. Ele tinha 1,88, ombros largos. Caleb instintivamente deu um passo para trás, sentindo-se fisicamente intimidada, o que só a deixou mais irritada. Vire-se. Mãos no teto. Ela gritou. Oficial, isso é desnecessário, Bishop disse, virando-se lentamente. Faça isso. Ela guardou sua lanterna e agarrou seu pulso, torcendo-o violentamente atrás das costas. Era uma chave de controle destinada a causar dor e forçar a obediência. Mas Bishop era forte. Ele não resistiu, mas seus músculos estavam tensos. Pare de resistir, ela gritou, atuando para a gravação. Eu não estou Caleb não o deixou terminar. Ela varreu suas pernas. Foi um movimento sujo, não provocado. Bishop perdeu o equilíbrio no pavimento escorregadio e caiu com força, seu rosto batendo na lateral do Mercedes antes de atingir o concreto molhado. O som da cabeça de Andrew Bishop batendo no pavimento foi um baque úmido e nauseante. Era o som de um erro, embora Caleb Holloway ainda não soubesse. Reynolds correu para a frente. Caleb, Jesus, o que você está fazendo? Ele se afastou. Caleb mentiu, sem fôlego, sua adrenalina subindo. Ele tentou se virar contra mim. Bishop estava gemendo no chão. Seus óculos haviam deslizado pela calçada. Sangue escorria de um corte acima de sua sobrancelha, misturando-se com a chuva. Ele tentou se levantar. Fique deitado, Caleb rugiu. Eu não consigo respirar. Bishop sibilou. O vento tinha sido tirado dele. Eu disse, fique deitado. Caleb sacou seu bastão retrátil. Com um movimento do pulso, ele se estendeu com um estalo metálico. Bishop olhou para cima, seus olhos nadando. Ele não estava alcançando uma arma. Ele estava alcançando seus óculos. Meus óculos! Ele está alcançando! Caleb gritou. Ela balançou. O bastão de aço atingiu Andrew Bishop na omoplata. Um impacto pesado e carnudo. Bishop gritou, curvando-se em posição fetal para proteger sua cabeça. Pare! Reynolds agarrou o braço de Caleb. Caleb, pare! Ele está desarmado!
Olhe para ele! Caleb sacudiu Reynolds. Afaste-se, Mike. Ele é uma... Ele é uma ameaça. Levantou em um bastão novamente. Bishop olhou para cima e, por uma fração de segundo, o poste de rua iluminou seu rosto claramente. Não havia mais medo em seus olhos. Havia apenas uma fúria fria e aterrorizante. Você cometeu. Bishop ofegou, sangue escorrendo por sua bochecha. Um grave erro, oficial. Calhe a boca. Ela o chutou nas costelas. Ela finalmente guardou o bastão e deixou seu joelho cair nas costas dele, torcendo seus braços atrás dele para algemá-lo. O metal rangia apertado, muito apertado. Ela o puxou pelas algemas, enviando uma onda de choque e de dor por seus ombros. Você está preso por resistir à prisão, agredir um oficial e conduta desordeira, ela recitou sem fôlego. Bishop não gritou. Ele não implorou. Ele ficou ali balançando ligeiramente, sangue manchando a gola de sua cara camisa social branca. Reynolds, Caleb latiu. Revista o carro. Desmonte-o. Encontre as drogas. Reynolds olhou para Bishop, então para Caleb. Ele parecia doente. Caleb, isso não está certo. Precisamos chamar um supervisor. Eu sou o oficial sênior aqui. Revista o maldito carro. Reynolds foi até o Mercedes. Ele passou 10 minutos revirando o interior. Ele verificou o porta-luvas, o console central, debaixo dos bancos, o porta-malas. Nada. Sem drogas, sem armas, apenas uma pasta contendo resumos legais. Um pneu sobressalente e um kit de primeiros socorros. Reynolds voltou, chuva escorrendo da aba de seu chapéu. Limpo, impecavelmente limpo. Caleb, nem mesmo uma multa de estacionamento no porta-luvas. Caleb sentiu um nó frio se formar em seu estômago. Sem drogas significava sem delito grave. Sem delito grave significava que ela tinha acabado de agredir um civil por uma violação de seta. Ela precisava fazer a acusação de resistência pegar. Ela precisava enterrá-lo empapelada. Coloque-o no banco de trás, ela disse. Eles empurraram Bishop para o banco de trás da viatura. O assento de plástico duro era implacável. Bishop recostou a cabeça contra a grade, fechando os olhos. Quer que eu chame uma viatura? Reynolds perguntou. Não, nós o levaremos nós mesmos. Quero registrá-lo pessoalmente. A viagem para a estação do 10º distrito foi silenciosa. O silêncio era pesado, sufocante. Caleb continuou olhando no espelho retrovisor. Bishop não estava se debatendo. Ele não estava gritando ameaças. Ele estava sentado perfeitamente imóvel, olhando pela janela para as luzes da cidade que passavam. O rádio de Caleb estalou. Unidade 1124 status. 1124 chegando com um sob custódia. Caleb respondeu pelo rádio, resistindo a uma agressão a um PO. Copiar 1124. Eles entraram no Sallyport da estação. A porta da garagem ressoou, fechando-se atrás deles, selando-os na barriga de concreto da besta. Caleb saiu e abriu a porta de trás. Ela agarrou o braço de Bishop para puxá-lo. Ande, ela disse. Eles entraram na área de processamento. O cheiro de alvejante e corpos sujos os atingiu. O sargento de mesa, um homem rude chamado Kowalski, sem relação com o tropo ficcional, olhou para cima de sua papelada. O que você tem, Holloway? Kowalski perguntou, mastigando uma caneta. Parada de trânsito ficou feia, Caleb disse, empurrando Bishop para o banco. O cara pensou que era bom demais para ouvir. Me deu um soco. Bishop permaneceu alto apesar das algemas e do sangue. Ele olhou para Kowalski. Sargento? Bishop disse calmamente. Kowalski congelou. A caneta caiu de sua boca. Ele apertou os olhos, olhando para o rosto do homem, depois para o sangue, depois para o terno. Seus olhos se arregalaram. Ele se levantou tão rápido que sua cadeira caiu. Santo! Kowalski murmurou. Ele olhou para Caleb com um olhar de puro horror. Holloway,
Você sabe quem é este? Caleb revirou os olhos. Sim, Andre Bishop, algum cara rico da Gold Coast. Não, Kowalski sussurrou, contornando a mesa. Ele não é apenas algum cara rico. Naquele momento, as portas do interior da delegacia se abriram. Capitão Miller, o comandante da delegacia, entrou segurando uma prancheta. Ele parou morto em suas trilhas. O que está acontecendo aqui? Miller perguntou. Então ele viu Bishop. O rosto de Miller perdeu a cor. Ele parecia estar vendo um fantasma. Senhora Bishop, Miller gaguejou. Andrew Bishop olhou para o capitão. Olá, Capitão Miller. Eu acredito que você tem uma vaga em sua cadeia de comando a partir desta noite. Caleb olhou entre eles, confusa. Capitão, você conhece este bandido? Capitão Miller se virou para Caleb, seu rosto ficando de um tom violento de roxo. Bandido? Holloway, calha a boca! Ele se virou para Bishop. Senhor, eu não tinha ideia. Você está ferido? Chame um médico agora. Tô bem, capitão, Bishop disse, sua voz fria como gelo. Mas eu gostaria que estas algemas fossem removidas. Agora, Caleb se adiantou. Capitão, ele resistiu. Ele me agrediu. Miller se aproximou do rosto de Caleb tão perto que ela podia sentir o cheiro de cebola de seu almoço. Holloway, sua idiota! Você não apenas prendeu um civil? Miller apontou um dedo trêmulo para Andrew Bishop. Este é Andrew Bishop. Ele foi nomeado ontem pelo prefeito. Caleb sentiu o mundo inclinar. Nomeado? Nomeado para o quê? Bishop ajustou suas algemas, fazendo uma careta levemente, e olhou Caleb direto nos olhos. Eu, Bishop disse, sou o novo superintendente adjunto do Departamento de Assuntos Internos. Eu sou o chefe do seu chefe do seu chefe. E, oficial Holloway, você tem o direito de permanecer em silêncio. Eu sugiro que você o use. O silêncio na sala de registro era absoluto. Era o tipo de silêncio que precede uma explosão. Caleb Holloway sentiu o sangue escoar de seu rosto, deixando-a tonta. Suas mãos, repousando perto de seu cinto, começaram a tremer. Assuntos internos. O esquadrão de ratos. Mas não apenas um detetive. O superintendente adjunto. O homem responsável por policiar a polícia para toda a cidade de Chicago. Destranque-o! Miller gritou para Caleb. Caleb tateou suas chaves. Seus dedos pareciam salsichas. Ela não conseguia colocar a chave no buraco. Saia da frente, Reynolds disse suavemente, pegando as chaves dela. Ele destrancou as algemas. Bishop esfregou seus pulsos. A pele estava em carne viva e vermelha. Ele pegou um lenço do bolso e enxugou o corte na testa. Ele olhou para o sangue no linho branco. Então olhou para Caleb. Oficial Reynolds, Bishop disse, virando-se para o novato. Sim, senhor, Reynolds guinchou. Você aconselhou a oficial Holloway a desescalar. Você revistou meu veículo sob protesto. Eu anotei isso. Reynolds assentiu, engolindo em seco. No entanto, Bishop continuou. Você não interveio fisicamente para impedir uma agressão ilegal. Discutiremos isso mais tarde, mas por enquanto você está dispensado. Vá para a sala de descanso. Sim, senhor. Reynolds fugiu. Bishop voltou sua atenção para Caleb. A dinâmica de poder tinha mudado tão violentamente que deu a todos na sala um golpe de chicote. Caleb não era mais o predador. Ela era presa em uma jaula que ela mesma tinha construído. Capitão Miller, Bishop disse. Eu quero todas as filmagens. Câmera de painel, câmera corporal, vigilância da sala de registro. Eu quero os registros da parada e eu quero o arquivo disciplinar da oficial Holloway na minha mesa dentro de 1 hora. Senhor, eu posso explicar. Caleb começou. Eu pensei que a aconselhei a permanecer em silêncio, Bishop disse. Sua voz não era alta, mas carregava o peso de um golpe de martelo. Mas já que você quer falar, vamos falar. Você alegou que eu te agredi. Essa é sua declaração oficial? A mente de Caleb acelerou. Se ela recuasse, ela admitia uma prisão falsa. Se ela dobrasse a aposta, ela estava mentindo para o chefe da IA. Ela tinha que manter a mentira.
Era a única saída. Era a palavra dela contra a dele, exceto pelas câmeras. Você... Você assumiu uma postura de lâmina, Caleb gaguejou, revertendo ao jargão da academia de polícia. Você recusou comandos legais. Você avançou. Bishop olhou para ela. Há uma câmera no painel do seu carro, oficial. Há uma câmera em seu peito. Você realmente quer cometer perjúrio além de agressão e privação de direitos civis? Eu segui o protocolo, Caleb gritou, desespero rastejando em sua voz. Eu temi pela minha vida. Você temeu um homem de terno, perguntando por que ele foi parado. Bishop se aproximou. Ou você temeu um homem negro em um carro de luxo que não se curvou imediatamente a você. Eu não sou racista. Caleb cuspiu. Suas ações esta noite gritam o contrário. Bishop disse. Capitão Miller, pegue o distintivo e a arma dela. Suspenda-a imediatamente aguardando uma revisão administrativa e chame o procurador do estado. Estou apresentando queixa. Queixas? Caleb riu. Um som agudo e histérico. Você não pode me acusar. Eu tenho imunidade qualificada. Eu estava fazendo meu trabalho. Imunidade qualificada protege você de processos civis quando você comete um erro de boa-fé. Bishop disse, inclinando-se. Não protege você de processo criminal por agressão e por registrar um boletim de ocorrência falso. E certamente não protege sua pensão. Miller estendeu a mão. Holloway, arma e distintivo. Agora Caleb olhou ao redor da sala. Os outros policiais, Kowalski, o sargento de mesa, alguns patrulheiros que haviam entrado estavam olhando para o chão. Ninguém estava a defendendo. A parede azul do silêncio estava desmoronando porque o homem que ela atingiu era o homem que segurava a marreta. Lentamente, com as mãos trêmulas, ela sacou sua Glock. Ela o colocou no balcão. Então ela desprendeu seu distintivo. Oficial narra 49. Ela o jogou ao lado da arma. Isso é besteira, ela murmurou. Tire-a da minha vista, Miller disse. Caleb Holloway não foi para casa. Ela não podia. A adrenalina tinha caído, deixando-a com uma náusea trêmula que ela não conseguia suprimir. Mas seu orgulho ainda estava firmemente intacto. Em vez de recuar, ela foi para o único lugar que ela pensou ser seguro. O distintivo enferrujado, um bar de mergulho a 3 quarteirões da delegacia, onde o verdadeiro policiamento acontecia depois do expediente. Ela sentou em uma cabine escura cuidando de um uísque puro. Seu telefone estava zumbindo incessantemente. Mensagens de texto de Reynolds. Sinto muito, Caleb. Eu tive que dizer a verdade. Ligações de seu marido, que provavelmente havia visto os alertas de notícias, e mensagens de outros policiais do distrito. A porta se abriu e um homem corpulento em um terno barato entrou. Era Franco O'Malley, o representante da União Fraternal da Ordem da Polícia. Ele parecia cansado. Ele deslizou para a cabine oposta a Caleb sem pedir. Diga-me que você não disse mais nada, Holloway, O'Malley grunhiu. Eu não disse nada depois que Miller pegou minha arma. Caleb disse, sua voz rouca. Frank, você tem que consertar isso. Aquele cara, Bishop, ele está com sede de sangue. Ele é uma contratação de ação afirmativa tentando fazer um nome para si mesmo, esfolando um policial veterano. Ali suspirou, esfregando suas têmporas. Caleb, cale a boca. Sério, pare de falar assim. Você não está mais falando com um novato em um carro de patrulha. Você está falando com um homem olhando para uma pilha de lixo radioativo. Foi uma parada limpa, Caleb insistiu, batendo a mão na mesa pegajosa. Ele parecia suspeito. Ele resistiu. Eu usei força necessária. Eu vi a câmera de painel, Caleb. O'Malley disse baixinho. Caleb congelou. Você viu. Miller enviou para o jurídico. Vazou. Não está nas notícias ainda, mas estará pela manhã. E Caleb, é ruim. Ali se inclinou. Você não apenas o atingiu, você o zombou. Você o perfilou.
E então você agrediu um homem que estava de joelhos pedindo seus óculos. Isso não é força necessária. Isso é agressão. Ele fez um movimento. Ele estendeu a mão para seus óculos, Caleb. Ele tem visão -6. O homem é praticamente cego sem eles. O'Malley passou a mão por seu cabelo ralo. E você sabe quem é Andrew Bishop antes de ser nomeado para AIA? Caleb balançou a cabeça carrancuda. Ele era um procurador federal para o Distrito Sul de Nova York. Ele prendeu os associados da família do crime Gambino. Ele não é um político, ele é um tubarão. E você acabou de pular no tanque dele vestindo um terno de carne. E daí? Você é o sindicato. Me proteja. Nós vamos tentar, Ali disse, mas sua voz não tinha convicção. Nós vamos puxar a carta de medo pela vida. Nós vamos atrasar. Nós vamos tentar suprimir a filmagem, embora. Isso é um tiro no escuro agora. Mas você precisa se preparar. Eles não estão apenas vindo para seu emprego. O procurador do estado está falando em indiciamento. Caleb sentiu um calafrio. Prisão? Se Bishop forçar? Sim, prisão. Na manhã seguinte, o mundo explodiu. Caleb acordou em seu sofá com o som de batidas em sua porta da frente. Ela tropeçou até a janela e espiou pelas persianas. Repórteres, dezenas deles. Vans com antenas parabólicas estavam estacionadas em seu gramado. Ela ligou a TV. Estava em todo lugar. CNN, Fox, MSNBC. A manchete, brutalidade policial ou perfil racial. Novo chefe da IA agredido por sua própria oficial. Eles estavam reproduzindo o vídeo. A filmagem da câmera de painel era em alta definição. Mostrava a chuva, o Mercedes e Caleb gritando. Mostrava Andrew Bishop, calmo e complacente. E então o golpe de bastão. O estalo do metal atingindo o osso ecoou pelos alto-falantes da sala de estar de Caleb. O comentário foi mordaz. Este é um exemplo de livro didático do abuso de poder. Um analista jurídico estava dizendo: Official Holloway escala uma parada de trânsito menor para um encontro violento em menos de 3 minutos. Observe o comportamento do sujeito. O Sr. Bishop está calmo. Ele é complacente. E ainda assim, ela o atinge. O telefone de Caleb tocou. Era Ali. Não saia, ele latiu. Você foi colocado em licença não remunerada. O superintendente está realizando uma coletiva de imprensa ao meio-dia. Ele vai jogá-la para debaixo do ônibus para salvar o departamento. Eles não podem fazer isso, Caleb gritou para a TV. Eu tenho direitos. Você tem o direito de permanecer em silêncio, Ali disse, ecoando as palavras de Bishop da noite anterior. Consiga um advogado de defesa criminal, Caleb. O sindicato cuidará da audiência de emprego. Mas para as acusações, você está por conta própria. Caleb desligou. Ela olhou ao redor de sua casa, a agradável casa suburbana em Napville, as fotos dela e de seu marido, Greg, em seu barco. Greg era um empreiteiro. Ele odiava drama. A porta da frente abriu. Greg entrou parecendo pálido. Ele tinha vindo pela entrada de trás. Greg? Caleb perguntou. Eu não consigo ir trabalhar, Caleb. Greg disse, sua voz tremendo. Meu telefone tem tocado sem parar. Clientes estão cancelando. Eles estão me chamando de racista por associação. Meu Facebook está inundado com ameaças de morte. Vai passar. Caleb mentiu, tentando tocar seu braço. Ele se afastou. Vai, eu assisti o vídeo, Caleb. Eu assisti você bater naquele homem. Ele olhou para ela como se ela fosse uma estranha. É isso que você é? É isso que você faz quando eu não estou por perto? Eu estava fazendo meu trabalho. Você estava machucando alguém porque você podia. Greg disse, lágrimas brotando em seus olhos. Eu vou ficar na casa dos meus irmãos por um tempo. Eu não consigo ficar aqui. Greg, não ouse me deixar. Ele nem sequer olhou para trás. Ele pegou uma mala que ele evidentemente havia embalado na garagem e saiu pela porta de trás, deixando Caleb sozinha em uma casa cercada por câmeras com o silêncio de sua vida começando a soar em seus ouvidos.
3 meses depois, a neve estava caindo em Chicago, cobrindo a sujeira em um cobertor branco temporário. Caleb sentou em uma sala de conferências em um arranha-céu no centro. A sala cheirava a polidor de limão e colônia cara. Ela estava vestindo seu melhor terno, mas parecia apertado. Comer por estresse havia adicionado 15 libras à sua estrutura. Do outro lado da longa mesa de mogno, sentava Andrew Bishop. Ele parecia impecável. Seu braço estava fora da tipóia que ele usara por semanas, mas ele o movia rigidamente. Ao lado dele estava sua advogada pessoal, uma mulher de olhos penetrantes chamada Catherine Pierce, e um representante da cidade. Esta era a tomada de depoimento para o processo de direitos civis. Bishop havia entrado pessoalmente contra Caleb, separado das acusações criminais pendentes contra ela. Ele a estava processando por tudo o que ela tinha. Declare seu nome para o registro. O taquígrafo judicial entoou: Caleb Marie Holloway. Catherine Pierce ajustou seus óculos. Senhora Holloway. Na noite de 24 de outubro, por que você iniciou uma parada de trânsito no Sr. Bishop? Ele falhou em sinalizar uma mudança de faixa, Caleb recitou. Foi a única vida depois que ela tinha partido. Nós revisamos os dados de GPS do veículo do Sr. Bishop, bem como filmagens de câmeras de trânsito da interseção anterior. Pierce disse, deslizando um documento pela mesa. Os dados indicam que o Sr. Bishop sinalizou por 4 segundos antes de mudar de faixa. A câmera de trânsito confirma isso. Você gostaria de alterar sua declaração? O advogado de Caleb, um advogado de shopping center chamado Saul Goodman, um apelido cruel dado pela imprensa. Seu nome real era Saul Borkovitz, chutou sua canela debaixo da mesa. Eu posso ter me enganado do meu ponto de vista, Caleb murmurou. Então você cometeu um erro, Pierce disse. E ainda assim, quando você se aproximou do veículo, sua arma já estava destravada. Por quê? Eu me senti ameaçada. Por um sinal de seta, pelo ambiente. Era uma área de alta criminalidade. O veículo, ele se encaixava em um perfil. Andrew Bishop falou pela primeira vez. Sua voz era baixa, mas parecia sugar o ar da sala. Que perfil é esse, Sra. Holloway? Seja específica. Sr. Bishop, por favor, deixe seu advogado falar. Borkovitz interveio. Estou fazendo uma pergunta, Bishop disse, seus olhos fixos nos de Caleb. Você disse na câmera de painel, dinheiro de drogas sobre rodas. Você viu um carro de luxo dirigido por um homem negro em um bairro pobre e você decidiu que eu era um criminoso. Isso está correto? Eu confio no meu treinamento, Caleb disse defensivamente. A experiência me diz. Sua experiência diz a você que um homem negro não pode legalmente ganhar dinheiro suficiente para dirigir um S-Class. Bishop interrompeu. Eu tenho um doutorado em jurisprudência de Harvard. Servi 10 anos no Departamento de Justiça. Eu gerencio um departamento de 400 oficiais e, no entanto, para você, eu era apenas um bandido. Esse é o seu testemunho. Eu não sabia quem você era. Caleb retrucou. Esse é exatamente o ponto, Bishop disse, inclinando-se para a frente. Se eu fosse um homem branco de terno, você teria me arrastado para fora do carro? Objeção. Especulação, Borkovitz gritou. Eu vou reformular, Pierce disse suavemente. Sra. Holloway, em seus 10 anos na força, você iniciou 400 paradas de trânsito. Nós puxamos os registros. 85% deles eram motoristas negros ou hispânicos. Desses, apenas 10% resultaram em uma citação ou prisão. Isso significa que você assediou quase 300 motoristas minoritários inocentes. Isso também foi treinamento. Caleb sentiu a armadilha se fechando. Eu patrulho no 10º distrito. É um bairro minoritário. As estatísticas refletem a população. Na verdade, Pierce rebateu, a demografia da via onde você se senta, Roosevelt Road, é de 40% de viajantes brancos. No entanto, você nunca os parou. Pierce reproduziu um novo vídeo no monitor.
Eram imagens da câmera corporal da sala de registro. Mostrava Caleb rindo com Reynolds antes do capitão Miller entrar. O áudio era nítido. A voz de Caleb. O cara pensa que é o Obama ou algo assim. Dê a ele uma noite na cela. Ele aprenderá seu lugar. A sala ficou em silêncio mortal. O rosto de Caleb queimou. Ela não se lembrava de ter dito isso, mas lá estava. Aprender seu lugar, Bishop repetiu. Senhora Holloway, que lugar é esse? Caleb não conseguia falar. O lugar debaixo da sua bota? Bishop perguntou. Você quebrou minha escápula. Você causou danos nervosos em meu pulso direito. Eu ainda não consigo pronar totalmente minha mão. Você sabe o que isso significa para um pianista, ou um escritor, ou um pai que quer jogar bola com seu filho? Eu não quis quebrar, Caleb sussurrou. Não, Bishop disse. Você apenas quis me machucar o suficiente para me fazer submeter. Você queria obediência através da dor. Essa é a definição de tortura, Sra. Holloway. Terminamos por hoje, Borkovitz disse, levantando-se e recolhendo seus papéis apressadamente. Meu cliente precisa de uma pausa. Não terminamos, Bishop disse, permanecendo sentado. Estamos apenas começando. Eu vou te falir, Sra. Holloway, não pelo dinheiro. Eu vou doar cada centavo para fundos de defesa legal, para vítimas de brutalidade policial. Eu vou fazer isso para que você nunca mais exerça poder sobre outro ser humano enquanto viver. Caleb fugiu da sala. Ela correu para o banheiro e vomitou na pia. Quando ela saiu, ela verificou seu telefone. Uma notificação de seu banco. Conta congelada. Seus bens foram congelados pendente o litígio civil. Ela não conseguia nem comprar um sanduíche para o almoço. Ela saiu para o vento frio de Chicago, a neve mordendo seu rosto. Ela percebeu então que o sistema que ela havia servido por uma década, o sistema que ela pensava ser um escudo, havia se transformado em uma espada, e Andrew Bishop estava segurando o cabo. O julgamento criminal veio 6 meses depois. O povo de Illinois versus Caleb Holloway. O tribunal estava lotado. Cada assento estava ocupado. Ativistas usavam camisas Justiça para Bishop. A galeria de imprensa estava transbordando. Caleb sentou na mesa de defesa. Ela parecia esgotada. Greg havia pedido o divórcio. Ele havia ficado com a casa no acordo porque ela não podia pagar para comprá-lo. E ela agora estava morando em um apartamento tipo estúdio acima de uma garagem em Cícero. Ela havia sido demitida da NYPD 2 semanas após o depoimento. O caso da promotoria era simples. Eles reproduziram o vídeo. Eles chamaram Reynolds, que testemunhou que Bishop não era combativo. Eles chamaram o legista para detalhar as lesões. Caleb subiu ao banco das testemunhas em sua própria defesa. Foi um tiro no escuro. Ela precisava que o júri visse seu medo. Eu estava assustada. Ela soluçou no banco das testemunhas. Estava escuro, estava chovendo. Eu só queria ir para casa para minha família. A promotora, uma mulher perspicaz chamada Anita Gray, levantou-se para o interrogatório. Senhora Holloway, você diz que estava assustada. Gray disse. Você estava armada com uma pistola 9mm, uma taser, spray de pimenta e um bastão. O Sr. Bishop estava armado com uma carteira. Quem estava em perigo? Ele era grande. Ele estava bravo. Ele estava bravo depois que você o atingiu. Gray corrigiu. Senhorita Anita Holloway, vamos falar sobre sua família para quem você queria ir para casa. Seu marido testemunhou em um depoimento que você frequentemente se gabava de agredir suspeitos. Ele disse que você chamava isso de imposto de rua. Isso é verdade? Greg está mentindo. Ele está apenas tentando salvar seu negócio. Caleb gritou. Então todo mundo está mentindo, menos você? Gray perguntou. Oficial Reynolds, Sargento Kowalski, o vídeo, seu marido, a vítima. Todo mundo está errado e você é a vítima. Sim, Caleb gritou. Eu sou a vítima aqui. Estou sendo perseguida por fazer meu trabalho. O surto selou seu destino.
O júri viu não uma mulher assustada, mas uma valentona arrogante e impenitente. O júri deliberou por 4 horas. Culpada. Culpada na primeira acusação. Agressão agravada. Culpada na segunda acusação, má conduta oficial. Culpada na terceira acusação, apresentação de relatório falso. O juiz, um homem mais velho chamado juiz Thorne, olhou para Caleb por cima de seus óculos. Caleb Holloway, você traiu a confiança pública da maneira mais vil. Você usou o distintivo como uma arma. Você não demonstrou remorso. Você é imediatamente encaminhada à custódia. O oficial de justiça se moveu. O clique das algemas foi diferente desta vez. Era o som da finalidade. Caleb olhou para trás, para a galeria. Ela viu Andrew Bishop sentado na primeira fila. Ele não estava sorrindo. Ele não estava se vangloriando. Ele parecia triste. Ele olhou para ela com uma pena que queimava pior do que o ódio. Leve-a embora, o juiz ordenou. 2 anos depois, o alarme no Logan Correctional Center não apitou. Ele gritou, um guincho industrial irregular que rasgou o silêncio das 5 horas da manhã, como uma lâmina enferrujada. Caleb Holloway abriu os olhos, encarando a parte inferior do beliche de aço acima dela. Alguém tinha arranhado "Deus está observando" na tinta de metal. Mas com o tempo, outros detentos tinham arranhado Deus e esculpido os guardas em vez disso. Caleb sabia a verdade agora. Não eram os guardas observando. Era algo mais antigo, mais frio e muito mais implacável. Ela se sentou, suas articulações estalando no frio úmido. O aquecimento no bloco C estava quebrado há 3 semanas. Ela enrolou seu cobertor fino e áspero em volta dos ombros. Um sudário de lã cinza que cheirava a mofo e ao suor de 1000 mulheres antes dela. Mexa-se, Holloway! Uma voz resmungou do beliche de cima. Era Kesha, uma jovem de 24 anos cumprindo pena por distribuição. Em sua vida antiga, Caleb teria algemado Kesha e a colocado na parte de trás de uma viatura antes que a garota pudesse piscar. Aqui dentro, Kesha era a rainha da cela e Caleb era a serva. Estou me movendo, Caleb sussurrou, sua voz rouca pelo desuso. Ela desceu, seus pés descalços batendo no chão de concreto congelado. Ela pegou seu reflexo no espelho de aço polido aparafusado na parede. A mulher que a encarava era uma estranha. O cabelo loiro que ela costumava realçar a cada 6 semanas agora era um cinza opaco e rato, puxado para trás em um rabo de cavalo severo e oleoso. Seu rosto estava magro, a pele apertada nos ossos da maçã do rosto, enfatizando os círculos ocos escuros sob seus olhos. A arrogância que antes a havia blindado como um colete de Kevlar havia desaparecido, substituída por uma ansiedade de sobressalto permanente. Ela era a detenta 9200. O exit significava o pátio em que ela era permitida. O número era sua identidade. A oficial Holloway estava morta. A caminhada da vergonha. O café da manhã era o momento mais perigoso do dia. Caleb se arrastou na fila, mantendo a cabeça baixa, os olhos fixos nos calcanhares da detenta à sua frente. Ela segurava sua bandeja de plástico com intenção de nós brancos. Ser uma ex-policial na população geral era uma sentença de morte. A única razão pela qual Caleb ainda estava respirando era o imposto de proteção que ela pagava. Toda semana, metade de seu suprimento, café, miojo, selos, ia para uma mulher aterrorizante chamada Big T, uma presidiária perpétua que chefiava a equipe da cozinha. Se Caleb perdesse um pagamento, ou se o café instantâneo fosse da marca errada, a proteção desaparecia. E sem ela, havia pelo menos 50 mulheres neste bloco que alegremente enfiariam uma escova de dentes afiada no rim de Caleb, apenas pela credibilidade nas ruas de derrubar um porco. Ela alcançou a linha de serviço, a detenta servindo a aveia. Uma mulher com uma tatuagem de teia de aranha no pescoço parou quando viu Caleb. Bom dia, oficial. A mulher zombou alto o suficiente para a mesa próxima ouvir. Caleb se encolheu.
Apenas a aveia, por favor. Você costumava gostar de donuts, certo? A mulher riu, jogando uma concha de gororoba cinzenta e aguada na bandeja. Espirrou na mão de Caleb, escaldando-a. Caleb não gritou. Ela não olhou feio. Ela apenas limpou a pasta quente de sua mão em seu macacão e seguiu em frente. Este era o karma. Não era uma grande explosão. Eram 1 milhão de pequenas humilhações. Dia após dia, moendo-a em pó. Ela encontrou um assento no canto mais distante, de frente para a parede. O isolamento era segurança. Ela começou a comer rapidamente, enfiando a comida sem gosto na boca. Se importa se eu me juntar a você? Caleb congelou. Ela olhou para cima e viu uma nova detenta, jovem, talvez 20, olhos assustados. Você não vai querer sentar aqui? Caleb murmurou. Todo o resto está cheio, a garota disse, sentando-se. Eu sou Maria, acabei de ser transferida do condado. Caleb não ofereceu seu nome. Ei, Maria sussurrou, inclinando-se. É verdade o que dizem que você é quem bateu no superintendente? Caleb parou de mastigar. A aveia virou cinzas em sua boca. Era a única coisa pela qual ela era famosa. Ela não era a policial que havia salvado uma criança de um carro em chamas em 2018. Ela não era a oficial que havia feito um parto no banco de trás de uma viatura em 2015. Ela era a policial racista que bateu em Andrew Bishop. Esse era seu legado inteiro. Coma sua comida, Caleb disse secamente. As notícias depois do turno na lavanderia. 6 horas dobrando lençóis molhados pesados em uma sala que cheirava a alvejante e vapor. Caleb tinha permissão para 30 minutos de tempo de recreação na sala comum. A TV estava parafusada no alto da parede, envolta em plexiglass, geralmente sintonizada em novelas ou videoclipes, mas hoje o controle remoto era controlado pelo chefe do bloco, que a havia ligado para as notícias locais de Chicago. Caleb tentou ignorar, sentada no fundo, lendo um livro de bolso rasgado com páginas faltando, mas a voz do âncora cortou o barulho da sala, marcando o aniversário de 2 anos das reformas agressivas lideradas pelo superintendente Andrew Bishop. A cabeça de Caleb levantou-se. Lá estava ele. Andrew Bishop estava em um pódio. Ele parecia mais velho do que na noite em que ela o parara, mas mais forte. Sua barba agora estava salpicada de grisalhos, aparada com precisão militar. Ele usava o uniforme de gala do superintendente da polícia de Chicago, as estrelas douradas brilhando sob as luzes da imprensa. Ele não era mais apenas um burocrata. Ele era um símbolo. O letreiro na parte inferior da tela dizia: Bishop anuncia a queda de 40% nas queixas de má conduta. 2 anos atrás, Bishop estava dizendo, sua voz ressoando pelos pequenos alto-falantes da TV da prisão. Prometi a esta cidade que iríamos preencher a lacuna. Prometi que o distintivo representaria serviço, não subjugação. Temos um longo caminho a percorrer, mas hoje, por causa do Conselho de Supervisão Civil e dos novos protocolos de intervenção obrigatórios, estamos vendo uma mudança. A câmera panorâmica para a multidão. As pessoas estavam aplaudindo, não apenas policiais, mas membros da comunidade, negros, brancos, hispânicos. Eles estavam aplaudindo a polícia. Na sala comum da prisão, os detentos também estavam assistindo. Aquele homem é a verdade, um detento murmurou. Meu irmão foi parado na semana passada no lado sul. Disse que o policial realmente se apresentou, nem sequer revistou o carro. Isso é obra de Bishop. Ele colocou o medo de Deus nesses policiais sujos. Outro concordou. Ele fez uma limpeza. Caleb sentiu uma onda de náusea tão forte que pensou que ia desmaiar. Ela havia feito isso da maneira mais retorcida e irônica possível. Ela era a arquiteta desta idade de ouro. Sua violência havia sido a faísca que queimou o velho sistema corrupto que ela amava, abrindo caminho para Bishop construir este novo. Bishop continuou falando na tela. Muitas vezes me perguntam se guardo rancor do oficial que me agrediu. Ele disse.
A sala ficou em silêncio. Cada detento se virou para olhar para a TV. Caleb encolheu-se em sua cadeira, desejando que o chão se abrisse e a engolisse inteira. Não guardo, Bishop disse, olhando diretamente para a câmera. Parecia que ele estava olhando através da tela, através das milhas de arame farpado e concreto, direto para a alma de Caleb. O ódio é um veneno que você bebe, esperando que a outra pessoa morra. Eu a perdoei, não por causa dela, mas por minha causa. Ela está cumprindo sua pena. Sua punição é sua própria memória. Meu foco está no futuro. Os detentos na sala se viraram para olhar para Caleb. Eles não pareciam mais irritados. Eles olharam para ela com algo muito pior. Pena. Ela não era um monstro para eles. Ela era uma nota de rodapé. Um erro que havia sido corrigido. Droga. Maria, a nova garota sussurrou. Ele te perdoou. Isso é frio. Ele nem sequer disse seu nome. Essa foi a adaga. Ele nem sequer disse o nome dela. Ela era irrelevante. A carta. Quando a chamada de correio chegou naquela tarde, o guarda jogou um único envelope no beliche de Caleb. Era um envelope grosso pardo de um escritório de advocacia em Neapville. As mãos de Caleb tremeram enquanto ela o abria. Ela sabia o que era, mas ver a tinta no papel tornou real. Decreto de dissolução de casamento. Requerente Gregory Holloway. Rec Caleb Holloway. Ela virou para a última página. Lá estava a assinatura de Greg, voltas e redemoinhos que ela conhecia há 15 anos. E ali, ao lado da divisão de bens, estavam os detalhes. Ele ficou com a casa. Ele ficou com o caminhão. Ele ficou com o cachorro Buster. Caleb ficou com dívidas contraídas com defesa legal. Havia uma nota manuscrita presa na parte de trás em um pedaço de papel amarelo de bloco legal. Caleb, eu queria vir te contar, pessoalmente, mas eu não consegui me obrigar a entrar em uma prisão. É demais. Estou vendendo a casa. Os vizinhos, eles não me deixam esquecer. Alguém pichou casa de racistas na porta da garagem novamente na semana passada. Eu não consigo viver assim. Eu conheci outra pessoa. O nome dela é Linda. Ela não sabe sobre você ou o julgamento. Estou me mudando para o Arizona com ela no próximo mês. Eu preciso de um novo começo. Um lugar onde o nome não faz as pessoas cuspirem no chão. Eu espero que você encontre paz, Caleb. Mas eu não posso ser quem vai te ajudar a encontrá-la, Greg. Caleb olhou para a nota. O papel amassou enquanto suas lágrimas o atingiam. Más notícias? Kesha perguntou do beliche de cima com indelicadeza. Ele se foi, Caleb sussurrou, sua voz falhando. Ele está se mudando para o Arizona com a Linda. Homens, Kesha zombou, eles cometem o crime com você, mas eles não cumprem a pena com você. Eu não apenas o perdi, Caleb disse, a realização esmagando seu peito. Eu perdi o último pedaço de quem eu era. Eu não sou uma esposa. Eu não sou uma policial. Eu não sou uma proprietária de casa. Eu não sou nada. Ela se encolheu no colchão fino, segurando os papéis do divórcio contra o peito como um escudo. Ela lembrou da noite da prisão. Ela lembrou da sensação de poder quando ela segurou o bastão. Ela lembrou como era bom fazer Andrew Bishop ajoelhar na chuva. Ela daria qualquer coisa, seu braço, sua perna, seus olhos, para voltar àquele momento e apenas escrever a multa. Ou melhor ainda, apenas deixá-lo passar. Mas o tempo só se move em uma direção. O visitante. Uma semana depois, um guarda bateu nas grades. Holloway, visita legal. Caleb franziu a testa. Ela não tinha mais um advogado. Saul Berkowitz a havia dispensado no segundo em que o cheque parou de ser compensado. Ela foi algemada e marchou pelo longo corredor ecoante até a sala de visitas. Ela foi colocada em uma pequena cabine com uma divisória de vidro. Sentado do outro lado não era um advogado. Era Andrew Bishop. Caleb parou de respirar. O guarda a empurrou para a cadeira e acorrentou sua cintura à mesa. Bishop usava um terno cinza simples hoje. Sem uniforme, sem comitiva, apenas ele.
Ele colocou um par de óculos de armação de arame na mesa, o mesmo estilo que ela havia derrubado de seu rosto naquela noite. Olá, Caleb, ele disse. Superintendente, ela engasgou. Apenas André hoje, ele disse. Sua voz era calma, sem qualquer raiva que ela se lembrava do depoimento. Por que você está aqui? Caleb perguntou, suas mãos tremendo nas algemas, para se vangloriar, para ver o animal na jaula. Não, Bishop disse. Eu vim te trazer isso. Ele deslizou uma pasta pela fenda no vidro. Caleb hesitou, então a abriu. Era um arquivo. Dentro havia uma transcrição de seu discurso de formatura na Academia de Polícia de 12 anos atrás. Eu quero ser uma policial porque quero proteger os vulneráveis. Eu quero ficar entre a escuridão e a luz. Caleb leu suas próprias palavras e um soluço escapou de sua garganta. Onde você conseguiu isso? Eu peguei seu arquivo pessoal, Bishop disse. Eu queria entender. Eu queria saber como a mulher que escreveu essas palavras se tornou a mulher que me agrediu na rua. Caleb olhou para cima, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sei, ela sussurrou. Eu me endureci. As ruas, todo mundo mente para você. Todo mundo te odeia. Você para de ver pessoas. Você apenas vê ameaças. Eu te vi e eu não vi um homem. Eu apenas vi um alvo. E isso, Bishop disse suavemente, é porque você está aqui. Não porque você cometeu um erro, mas porque você perdeu sua humanidade. Ele se inclinou para a frente, seus olhos intensos. Estou aqui para te dizer que eu aprovei sua revisão de pensão hoje, Bishop disse. O coração de Caleb parou. A pensão era a única coisa que ela tinha para esperar. Uma pequena tábua de salvação para quando ela saísse em 3 anos. O conselho queria tirá-la totalmente. Bishop disse que eles queriam deixá-la na miséria. Eu vetei. Caleb olhou para ele atordoada. Por quê? Por que você faria isso? Porque se eu te destruir completamente, eu me torno você. Bishop disse, eu estou te deixando com metade. O suficiente para sobreviver quando você sair. O suficiente para alugar um quarto, comprar comida, mas não o suficiente para esquecer. Ele se levantou, abotoando seu casaco. Você tem 3 anos restantes, Caleb. Use-os. Descubra quem é Caleb Holloway quando ela não tem um distintivo e uma arma para se esconder. Porque quando você sair desses portões, o mundo não vai se importar com seu distintivo. Eles só se importarão com sua alma. Ele se virou para a porta. Espere, Caleb gritou. Bishop fez uma pausa, sua mão na maçaneta da porta. Sinto muito, ela chorou. Foi a primeira vez que ela disse isso e realmente quis dizer. Não era para um juiz, não era para um júri. Era para o homem que ela havia prejudicado. Eu sinto muito, muito. Bishop olhou de volta para ela. Ele não sorriu. Ele apenas assentiu, um reconhecimento lento e solene. Eu sei, ele disse. E então ele saiu, deixando Caleb sozinha na caixa de vidro. O karma final. Naquela noite, o aquecimento no bloco C finalmente ligou novamente. Os canos bateram e sibilaram, trazendo calor para a cela gelada. Caleb deitou em seu beliche, encarando o teto. Ela pensou em Greg no Arizona. Ela pensou em Bishop, em seu escritório de arranha-céus. Ela pensou no imposto de proteção que ela teria que pagar amanhã. Ela percebeu então que o karma não era uma prisão. A prisão era apenas um prédio. O karma era o conhecimento. Ela sabia agora com clareza cristalina que ela era a vilã de sua própria história de vida. Ela havia passado 10 anos pensando que era a heroína, a fina linha azul, a guerreira. Mas ela era apenas uma valentona que foi pega. E a parte mais difícil não era a solidão. Não era o divórcio. Não era a comida ruim. Era a misericórdia. Andrew Bishop havia mostrado misericórdia a ela. Ele havia salvo sua pensão. Ele a havia perdoado na televisão nacional. Ele a havia olhado nos olhos e a tratado com mais dignidade em 5 minutos do que ela havia mostrado a toda uma comunidade em 10 anos. Essa foi a reviravolta. Essa foi a mão pesada do destino.
Ele a havia derrotado não esmagando seu crânio, mas sendo um ser humano melhor. Ele havia provado que seu racismo estava errado simplesmente existindo. E ele havia provado que seu cinismo estava errado mostrando graça. Ela se virou em seu catre de frente para a parede de concreto. Ela fechou os olhos, mas o sono não veio. Ela apenas ficou ali, ouvindo o vento uivar lá fora, aprisionada não por grades, mas pelo peso esmagador de uma gratidão que ela não merecia e um arrependimento que nunca, jamais terminaria. Caleb Holloway sentou naquela cela, despojada de seu distintivo, seu marido e seu orgulho. Mas a coisa mais pesada que ela carregava não era a sentença. Era a verdade. Ela tinha que viver todos os dias, sabendo que o homem que ela tentou destruir foi o único que lhe mostrou misericórdia. Esse é o karma supremo. Nem sempre te atinge com um punho. Às vezes te atinge com um espelho, forçando você a olhar exatamente quem você se tornou. Andrew Bishop não apenas venceu um processo judicial, ele venceu a guerra por sua própria humanidade. Ele se recusou a deixar o ódio dela transformá-lo em um monstro. Se esta história te comoveu, se você acredita que a verdadeira força vem do caráter e não de um uniforme, por favor, clique no botão de curtir. Isso nos ajuda a compartilhar essas poderosas lições com o mundo. Compartilhe este vídeo com um amigo que precisa ver que a justiça sempre encontra um caminho, mesmo que leve tempo. E certifique-se de estar inscrito com as notificações ativadas. Teremos mais histórias de drama intenso e karma da vida real na próxima semana. Você não vai querer perdê-las. Obrigado.